Oi, Jaci! Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Ah! Hidratada, hidratada. Ai, que bom que tá conseguindo me ouvir. Internet aqui tá dando problema, não sei quantas vezes já caiu aqui, eu voltei. Vamos lá, deixa eu continuar, lembrar de onde que eu parei. É... Ai, que bom que tu tá aqui! Deixa eu continuar então, vamos lá. Olá, Renan, que bom que voltou. Internet tá de palhaçada aqui, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Tava falando então que Olá, olá! Tava falando então aqui que o medo, né? O medo do que o outro vai pensar, muitas vezes nos bloqueia de executar aquilo que a gente tanto queria. Será que aquilo é bom o suficiente? O que o outro vai falar? Só que a gente não para pensar, né? Que o que o outro vai pensar é problema dele. Se fosse, né, tão fácil, se fosse todo mundo faria. Então, quem vai lá e encara os seus medos e faz mesmo com medo, tem que vibrar. Tem que compartilhar, tem que ficar muito feliz, porque não é fácil a gente se encarar, a gente dizer pra gente que pode, que sim, que é uma ideia boa, que tem potencial, que independente do que o outro pense, do que o outro fale, né, é algo que sim, que se veio pra gente, se a gente teve essa ideia, faça. E depois ela vai sendo melhorada, ela vai sendo lapidada e ela vai se tornar algo grandioso e algo muito bom. Então, sim, né? A gente tem que fazer e encarar isso. Uma coisa que eu falei ali, né? Eu perguntei sobre ser ridículo. O que as pessoas acham que é ser ridículo? Se ser ridículo é mais constrangedor ou libertador, né? E se é alguma outra coisa, eu pedi que me sugerissem, né? Alguma outra definição para ridículo. E uma das coisas que eu considero mais, que faz mais a gente trabalhar a criatividade é ser ridículo. Abrace o seu ridículo. Se eu pudesse dar uma dica aqui de como ser criativo, abrace o seu ridículo. Quando a gente vai falar de criatividade, né? Existem trocentas mil teorias sobre criatividade, pessoas sugerindo técnicas, alguns dizem que é mais um dom, né? Que alguns são mais criativos e outros não, e aí eu já falei aqui que eu não concordo com isso. E outros falam que é muita técnica. O que a Valéria acha disso tudo, tá? Que a ideia a gente sempre tem. Claro que precisamos ter o conhecimento, parte dessa técnica, sim, porque eu não posso só imaginar algo, né, se eu não puder executar, se não for algo possível de fazer, tá? Então, por exemplo, né, se a gente vai falar de uma roupa, que é o que a gente trata aqui. Então, eu criei uma peça, imaginei ela, enfim, fiz a minha pesquisa, mas se eu não conhecer de acabamento, se eu não tiver o mínimo de noção, né, sobre o que faz cada máquina, que tipos de acabamento eu posso utilizar, sobre modelagem, sobre os volumes do corpo, né, sobre o meu público, se eu não tiver o mínimo de conhecimento sobre isso, eu não vou conseguir executar isso. Ou eu não vou criar algo acessível ou então que vai suprir a necessidade dessas pessoas, né? De uma forma
a ponto de gerar desejo, né? E de satisfazer realmente essas pessoas. Então, sim, tem que ter a técnica, tem que ter o conhecimento, tá? Mas o que faz a gente ter uma explosão de ideias, ou então de aceitar que aquelas ideias que a gente tem são boas, é o ridículo. Lembra que eu falei lá, né, que a gente vive num mundo de cópias? A pessoa que é fora da curva, ou seja, sai desse mundo de cópias, é a pessoa que abraça o seu ridículo. Ou seja, fazendo a conexão, é a pessoa que tá nem aí pro que o outro vai pensar. Encara o seu medo, vai lá e faz. Não interessa se o outro vai achar ridículo. Se ele acha que aquilo que tu tá fazendo é uma besteira, se ele acha que aquilo tá ruim, se ele acha que aquilo tá feio, o que ele acha é o que ele acha. O que você acha, você que tá fazendo, é o que vale. A nossa comparação tem que ser sempre com a gente mesmo, não com o outro. Sempre com a gente. E quando a gente se aceita, quando a gente aceita aquela nossa criatividade divina, o quanto nós somos seres diamantes, né? Porque somos únicos. Quando a gente aceita isso, a gente abraça o nosso ridículo. A gente abraça quem a gente é, exatamente como a gente é. Não a pessoa que tenta suprir as expectativas de alguém. Porque o mundo quer ditar. Isso é bonito, isso é feio, isso é bom, isso é ruim. Isso você tem que fazer, isso você não pode fazer. O mundo quer ditar isso. Mas só a gente sabe da nossa verdade. Porque a minha história, o que eu vivi, o que eu conheço, a minha bagagem, sou eu que tenho. Então, eu carrego a minha verdade, cada um carrega a sua. E quando eu falo da gente abraçar o nosso ridículo, é aceitar exatamente a pessoinha que a gente é, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas ideias mirabolantes, sem podar isso. Porque a poda é exatamente aquilo de querer suprir a expectativa de alguém, de seguir aquele caminho de cópia, de ser só mais um, de fazer aquilo exatamente como todo mundo já vem fazendo. Então, no momento que eu entendo que eu sou um serzinho único, que sim, né, as minhas ideias são brilhantes porque vieram de mim, da minha bagagem, do meu modo de ver o mundo. Quando eu entendo isso, eu entendo o quanto tem de potencial, o quanto tem de brilho na minha ideia. E aí eu boto toda a força nela. E eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de ser quem eu sou. Independente do que o outro vai pensar. Isso é o que eu chamo de abraçar o ridículo. Porque pro outro, muitas vezes isso vai ser ridículo. Isso vai ser feio. Isso vai ser ruim. Mas se pra você tá certo, se pra você tá bom, é o que importa. E quando a gente aceita isso, aquele medo do julgamento do outro, o medo do que o outro vai pensar, deixa de existir. Quando eu perco esse medo, ou não perco, mas eu diminuo ele, eu deixo ele lá no cantinho dele, eu me arrisco. Eu faço o que eu tenho vontade de fazer, independente do resultado. Porque eu vou me comparar comigo mesmo, não com o outro. Então eu vou vibrar, eu vou comemorar comigo mesmo. Que bacana que eu consegui fazer isso. Eu não sabia fazer isso, agora eu sei. Ou olha como eu já melhorei. E quando a gente vai se presenteando, quando a gente vai se abraçando, quando a gente vai dizendo isso pra gente, o quanto foi legal, o quanto foi especial, o quanto foi bom
Isso pra mim, isso que eu fiz comigo, a coisa flui, vai. Porque eu fico me agradando, me presenteando, me lembrando do quanto eu sou especial, do quanto eu sou brilhante. Tudo que eu faço é brilhante. Afirma isso. Aquela ideiazinha que você tem, ela é brilhante. Quando você diminui ela, é porque você está deixando o medo falar mais alto. Então, aquela ideiazinha, ela é sim brilhante. E quando tu afirma isso, quando tu entende isso, quando tu sente isso, não só quando tu fala, mas sim, tu sente isso, tu faz isso acontecer, ela vai abrindo caminho para outras. Porque daí tu vai entendendo que aquilo sim é possível de fazer. É bom de fazer. Você vai acompanhando o seu desenvolvimento. E aí vai fazendo mais, e vai fazendo mais, e vai fazendo mais, e vai se importando cada vez menos. E essa criatividade vai fluindo. Você vai dando tamanho real para cada coisinha. Para de diminuir aquilo que te vem, aquela ideia. Muitas vezes, sim, ela é uma ideia inicial e ela vai precisar ser aprimorada. Mas para ela ser aprimorada, ela precisa começar. Então, já falei aqui, 2 coisas. Diminuir o medo, essa insegurança sobre o tamanho da sua ideia, sobre o tamanho da ideia realmente daquele seu plano, né? Diminui o medo referente a isso, do que os outros vão pensar. E aumenta pensando no quanto você é brilhante. Se você é um ser único, um ser topzera, tudo que sair de ti vai ser maravilhoso, vai ser brilhante e com um super potencial. Entendendo isso, a coisa flui. E vão vindo outras e outras ideias. E no momento que vão vindo essas ideias e junto com isso, paralelo, vai tendo aquela técnica, vai tendo conhecimento, aí sim você vai lapidando e vai entendendo, né? Cada ideia que vai vindo, a transformação que pode ser feita. Para ela gerar mais e mais, né? Ser mais produtiva, ser mais positiva. Você vai lapidando, vai transformando. Uma outra coisa que eu coloquei ali, né? Porque, como eu disse, cada pergunta ali dos meus stories era referente a um tópico da criatividade. Uma outra coisa bem importante que eu considero para a gente começar a mudar essa lente e enxergar que a todo momento a criatividade tá na gente, ela tá acontecendo, ela tá vindo, é a gente que não enxerga o que diminui ela, é fazer coisas novas. Lembra que eu falei que eu sou única, eu sou, né, eu, ser humano, somos únicos e maravilhosos e brilhantes porque temos a nossa história, a nossa bagagem, a nossa forma de ver o mundo, a nossa lente. Então, a gente precisa ampliar repertório. Se eu não conheço coisas novas, se eu não vivo coisas novas, se eu não me abro para o novo, eu vou ter sempre uma mesma visão sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, e eu não consigo inovar. Eu não consigo crescer. Eu não consigo transformar. Eu não consigo fazer mais e melhor. Então, é preciso ampliar repertório. E para isso, mesma coisa. Como é que eu vou fazer isso, né? Aí, de novo, aquela questão de que tem que ser um boom extraordinário, né? Tem que ser uma super coisa. Então, não. Começa por coisas
pequenas. Eu vou conhecer uma música nova por semana ou por dia, um filme por semana ou por mês. Eu vou conhecer uma praça, um bairro novo da minha cidade. Estabelecer coisas novas por dia, por mês, por ano. Por isso a importância da gente falar isso agora, né? Nesse momento de início de ano onde a gente tá se programando, se planejando para fazer mais e melhor, fazer acontecer nesse ano. Então, para a gente mudar essa lente, né? E se permitir executar essa nossa criatividade. Coloca isso, mas em coisas pequenas. Eu nunca comi tal coisa. Então, uma vez por mês eu vou experimentar comer uma coisa diferente. Ou uma coisa que eu já disse que eu não gosto, mas eu não gosto de tomate, não gosto de cebola, vou experimentar comer. Com uma nova mentalidade. Isso pode parecer uma besteira, mas no momento que eu digo pra mim que eu vou, né, que eu tô disposta a conhecer algo novo, a vivenciar algo novo, eu já mudo. O meu paladar vai mudar, a minha experiência com aquilo vai mudar. Aí eu vou conhecer uma pessoa nova, eu vou fazer algo novo. Você sabe, cada um sabe lá dentro o que tem aquela vontadezinha que não faz. Todo mundo tem aquela vontadezinha de fazer algo e não faz, mas começa por essas pequenas coisas. Ou então, coisas pequenas, né, também dentro de casa, e que é muito importante para nossa valorização, para o nosso presente, né? Às vezes a roupa que a gente coloca, por que essa roupa tem que ser a roupa de sair, essa outra é a roupa de ficar em casa? Por que eu tenho que comer de tal forma, né, em tal lugar? Começar a mudar essas coisas. E isso vai ampliando o repertório. Então, tinha lá a perguntinha, algo novo para esse ano. O que eu vou fazer de novo? O que eu quero para mim? Uma coisinha que eu vou começar a descobrir por dia, por semana, por ano, por mês. Uma coisinha. Essa coisinha, ela vai começar a crescer e ela vai me levar para outra. Porque a gente começa a abrir os olhos, mudar essa lente, ampliar esse repertório. São conversas, ou eu quero ler sobre determinado assunto que eu nunca ouvi, né? Pessoas já falaram e eu sei que eu não sei sobre isso. Estabelece isso pra ti, de que então agora vai começar a conhecer. Isso vai ampliando e vai abrindo horizontes e vai, consequentemente, liberando essa criatividade. Porque são ideias novas que estão entrando na tua mente, são formas diferentes de ver o mundo. Outra coisa, eu coloquei ali, né, uma pergunta, pra gente ver como são coisas simples da nossa rotina no dia a dia. Eu perguntei se você já experimentou mudar a ordem do banho, do que lavar primeiro. O que isso quer dizer? Também, já tinha falado lá, a gente vive num sistema de cópias e simplesmente reprodução. A gente vai fazendo, reproduzindo, sem parar para pensar no que a gente está fazendo. No automático. Quantas vezes a gente se pega com o celular só ali, né? A gente tá nesse sistema automático o tempo inteiro. Então, quando a gente muda a forma de fazer algo, isso cria um alerta no nosso cérebro. E aquilo já entra diferente. Então, coisas simples. Se eu tomo sempre banho, lavo o cabelo, né? Banho de cima para baixo, tenta fazer diferente. Então agora eu vou lavar o pé primeiro, vou lavar outra coisa. Se eu escovo sempre com a mão direita, escova com a mão esquerda.
Se eu levanto e a primeira coisa que eu faço é, sei lá, lavar o rosto, depois tomar café, muda essa ordem. Não, eu vou primeiro escutar uma música, vou fazer uma meditação, depois eu vou sair da cama, sei lá. Se no meu café eu sempre como tal e tal coisa, eu experimento trocar. Parece besteira. Mas quando a gente sai desse automático, quando a gente sai dessa linha conhecida, novas ideias vêm. Porque a gente se abre para o novo. E é isso que precisa. E lembra lá que eu falei? Não existe a ideia super boom maravilhosa. É das pequenas coisas. São nas pequenas coisas que a gente vai trabalhando essa criatividade. Que nada mais é do que a forma da gente olhar o mundo. A forma da gente externalizar, colocar para fora o nosso mundo, a nossa maneira de ver. Aliado aos nossos desejos, aos nossos planos, aos nossos, o que a gente quer transformar, o que a gente quer fazer pra gente ou pro outro, pro mundo. Cada um tem o seu. Mas, de novo, não, voltou. Então eu tenho um trabalho, eu tenho que fazer uma roupa para alguém, ou eu tenho que criar algo, e aí começa a se pressionar, né? De que tem que ser algo super maravilhoso, algo super transformador, algo super inovador. Quando você começa a falar isso, dentro de ti só vai existir cobrança. Por isso, abrace o seu ridículo. Melhor dica, o que eu posso falar, lembra ali que eu disse no início, abrace o seu ridículo. Quando você abraça o seu ridículo, quando você aceita quem você é, flui. Sem cobrança, sem julgamento, vai, só acontece. É bem comum, vocês já devem ter ouvido falar, que existe uma palavra que se chama brainstorm, né? Que é bem comum em trabalhos de equipe, tá? Onde tem uma tarefa a ser cumprida, algo a ser cumprido e várias pessoas pensando juntas em como executar aquilo da melhor maneira possível. E ter essa super ideia brilhante, né, de como fazer ou o que fazer sobre o que foi pedido. E aí então começa uma chuva de ideias. Cada pessoa lançando uma ideia sobre aquilo. E o que é o principal dessa técnica? Simplesmente falar. A primeira coisa que vem na sua cabeça, você fala. Porque o que isso significa? Não dê tempo para o julgamento. Não dê tempo para dúvida. Fala. Porque é daquilo que é mais banal, mais simples, que você acha que pode ser mais ridículo, mais sem fundamento, que vai sair a melhor ideia. Aquilo que vai ser o super tchananã. Não é uma coisa pronta que vai vir assim, uau, vou transformar o mundo e o universo com isso. Não. São de pequenas coisas. E aí a gente vai lapidando. Lembra que a gente falou lá, né, dos grandes? Eles fizeram pequenas coisas e essas coisas foram sendo lapidadas. Tá? Também coloquei ali, né, nas perguntinhas sobre a Havaiana. O que aquele prego na Havaiana, né, aquela solução ali, o que é aquilo? Genial ou horrorosa? E eu fiquei muito contente porque a maioria das pessoas colocou genial. E se a gente parar para pensar, é um genial ridículo ou não é? É um genial ridículo. Por isso, melhor dica da vida para assumir, para aceitar a sua criatividade
para conseguir colocar qualquer coisa em funcionamento, abrace o seu ridículo. Se ridículo pudesse se transformar em algo, num objeto, carrega ele contigo. Olha para ele todo dia, porque é nele que tem a tua fonte de essência. E quando eu falo abraça o seu ridículo, não tô dizendo ninguém aqui sair fazendo cambalhota, virando, né, com uma faixa aqui na cabeça, anunciando qualquer coisa, eu sou ridículo. Não é isso. Lembra que eu falei que a comparação tem que ser com a gente mesma? Sempre com a gente mesmo. Então, quando eu falo abraça o seu ridículo, aceite quem você é. Que pros outros pode ser ridículo. E muitas vezes pra gente mesmo. Muitas vezes pra gente mesmo pode ser ridículo. Mas é nisso que tá a nossa essência, quem a gente verdadeiramente é. E que sai desse sistema de cópia. Sai dessa reprodução de que todo mundo é igual. Se a gente parar pra pensar, né? Olhando aqui para as redes sociais mesmo, para o Instagram, para alguma pessoa que vocês admiram. Para pensar nessa pessoa que vocês admiram. Seja alguém que você segue, ou seja algum amigo ou algum familiar, independente de rede social. Quando tu pensa no porquê que tu admira essa pessoa, é o ridículo dela. Que é a grande cereja do bolo, o grande presente da vida dessa pessoa. Essa pessoa não é igual às outras. Alguma coisa ela faz que pros outros pode ser, né? Aquilo que a gente fala, meu Deus, né? Não sei, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, e que a gente fica surpreso. Não sei como é que aquela pessoa tem coragem de falar aquilo, não sei como é que aquela pessoa tem coragem de fazer aquilo, ou então como que ela age assim. Isso é essência puramente daquele indivíduo. E é o que torna ele tão especial a ponto de admirar. Por isso que você sempre lembra dessa pessoa associado a isso. Por isso essa pessoa se torna especial. Porque em algum momento, em alguma coisa, ela sai desse sistema de reprodução. E isso é o mais extraordinário dela. O mais criativo, o mais bem aceito, é essa diferenciação. Por isso a gente volta lá no início. Aceitar o eu, aceitar quem eu sou, com a minha bagagem, né? Com todo o meu histórico, com os meus defeitos, as minhas qualidades. Aceitar. Quando eu aceito que eu sou assim, quando eu aceito de onde eu vim, quando eu aceito que eu gosto de tal coisa, sim, podem dizer que roxo é feio. Se eu gosto de roxo, tá tudo certo. Se eu me sinto bem assim. Quando eu aceito isso, eu me permito ser quem eu sou. Eu permito que flua em mim toda a criatividade divina. Eu permito brilhar. Eu permito me expor. Expor quem eu realmente sou. E quando a gente expõe quem realmente é, ou aquilo, né, que a gente é realmente, é onde a gente se diferencia. É onde a gente causa a grande transformação. Seja pra gente, porque é libertador ser quem a gente é. Lembra lá que eu coloquei do ridículo? Se era libertador ou constrangedor? É libertador ser quem a gente é, independente disso ser ridículo pro outro ou não. Isso torna a gente único. E ao mesmo tempo que pode ser sim ridículo para o outro, é o que vai fazer a grande diferença, é o que vai dizer quem eu realmente sou. É por isso que eu vou ser lembrada.
E essa é a nossa fonte criativa. Tudo que a gente faz baseado em quem a gente realmente é, naquilo que a gente realmente gosta, na nossa forma de ver o mundo, na nossa lente, se torna espetacular. Tem um brilho diferente. Atrai. Porque as pessoas são acostumadas a olhar sempre a mesma coisa. Aquela cópia, aquele sistema de reprodução. E quando algo brota ali no meio de tudo isso, diferente, opa, os olhares atraem. E pode ser uma coisa simples. E a gente pode ver, né? Isso a todo momento. Às vezes aqui o que mais vai bombar aqui, né, no Instagram ou qualquer coisa, ou que seja esse motivo pelo qual a gente admira uma pessoa, é algo simples. Muito simples. Então, tira da tua cabeça de que você não é criativo ou de que para fazer algo bacana tem que ser uma super mega power ideia extraordinária, porque não é. Quando você dá voz a essa ideia, aquilo que você tem dentro, na mais pura essência, ela se torna brilhante e num potencial extraordinário. Então, relembrando os nossos tópicos aqui sobre criatividade. A Valéria considera que todos nós somos ricamente, amplamente criativos. Então, a primeira coisa que você tem que dizer é: sim, sou criativo. Parar de se considerar não criativo, porque você é sim, só precisa enxergar isso. A todo momento você cria, você transforma coisas. A todo momento. Então, somos sim todos criativos. Para executar as nossas ideias, colocar em ação, ou fazer com que elas sejam potencialmente, né, com sentido, que possam servir para algo, independente seja para mim ou para o outro, a gente precisa sim de técnica, precisa de algum conhecimento. Mas é aliado. Sempre. Junto. Certo? Outra coisa. Aceitar, então, que sim, é criativo, que temos essa criatividade divina, que somos únicos e que colocar isso pra fora, ó o gatinho, é o que vai tornar isso mais espetacular, mais diferente e que vai causar a grande transformação que você buscava numa super coisa. Diminuir o medo, porque o medo é uma insegurança, né? Referente à expectativa do outro. Quando você não está preocupado em suprir uma expectativa do outro, e sim a sua, porque a comparação tem que ser com você, tá tudo certo. Qualquer coisa que você faça, que você sabe que foi além do que já fazia ontem ou um pouquinho atrás, você já se superou. Já é motivo para comemorar. Você já vê o brilho em você. Já é feliz por isso. E aí lembra de vibrar, lembra de comemorar. Sempre, a cada conquista sua, cada coisa que muda em você, que você transforma, comemora, vibra por isso. Que isso vai abrir caminho para outras coisas, outras possibilidades. Buscar repertório para estar sempre ampliando essa forma de ver o mundo e carregando coisas novas na mochila, não pedras antigas, velhas já, tá? Ampliar repertório, então buscar coisas novas, fazer as coisas que a gente já faz de uma maneira diferente. Isso ajuda a ampliar o repertório também, tá?
e abraçar o nosso ridículo ali, que é a principal dica que eu posso dar, que tem a ver com a nossa aceitação, que tem a ver com autenticidade. Parar de me preocupar com o outro, me preocupar comigo, em ser mais eu, em valorizar aquilo que eu tenho, a minha essência. Quando eu entendo isso, quando eu faço isso, eu tô vivendo em mim, né? Ou causando, criando pro outro as maiores transformações, as coisas mais maravilhosas. Tá bom? Então é isso. Hoje aqui a livezinha no início foi difícil, a internet caiu várias vezes, então ela vai ficar meio cortada ali no início, mas estou feliz com esse momento. Queria falar sobre criatividade, sobre a gente se sentir, né, potencialmente capaz de fazer, de colocar em ação as nossas ideias, de valorizar as nossas ideias agora nesse momento, início do ano, porque é um momento que tá todo mundo energizado, que tá todo mundo cheio, né, de ideias, querendo fazer acontecer. E então que essa live sirva aí pra gente não deixar os nossos medos tomarem conta ou a gente diminuir essas ideias aí no decorrer do tempo. E sim, fazer aquilo que vem aqui dentro, que a gente tem vontade, porque com certeza se a gente fizer, né, com toda a nossa autenticidade, com toda a nossa certeza de que é nosso, que é puro, que é do que a gente carrega lá dentro, vai ser sim uma ideia brilhante e que vai sendo aperfeiçoada, que vai melhorando e que com certeza se torna uma super coisa, tá bom? Um beijo, obrigada para vocês que estão aqui até agora, um rico ano novo pra gente, um bom resto de semana e logo eu apareço de novo. Um beijo, 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 até mais!